Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aí de novo. Hoje, quinta-feira, exatamente às 6h13. Termômetro aqui marcando 18 graus. E a gente vai enfrentar mais uma vez aqui esse trânsito maravilhoso, unido de São Paulo. E nesse trajeto aí a gente vai trabalhando algum texto, alguma história de vida, algum devocional e aprendendo aí, extraindo lições para o nosso dia a dia prático, né? E eu preciso aqui já de início, como é de praxe, perguntar para você. Você já é inscrito no canal? Se você não é inscrito no canal, tem um botãozinho assim, ó, que está escrito assim, inscrever-se. Ele fica logo abaixo do vídeo. É só você clicar e aí você já está inscrito. Não precisa pagar nada. Se você já é inscrito e curte meus vídeos, então eu já peço de antemão que você dê o likezinho aí, o joinha nesse vídeo, para a gente crescer aí na plataforma e nas pesquisas e a gente aparecer para mais pessoas, tá bem? E também, se você gostar muito, aí você vai lá no link de compartilhar e direciona essa breve explanação de vida para os seus contatos aí e que você possa abençoar outras pessoas também com isso. E eu queria... Hoje o texto é um texto interessante. Texto muito polêmico. Eu acho que de uns tempos para cá esse tema se tornou muito polêmico. E eu acho que em virtude dos problemas causados pelos homens e não por causa do próprio tema, tá? Por causa da índole, talvez a má índole dos próprios líderes, né? Não pelo próprio tema em si. E o tema de hoje é contribuição. Essa contribuição ela pode ser traduzida aí no ambiente religioso como dízimos e ofertas, né? Esse tema é cascudo. Tem muitas igrejas que, dado esse termo dízimo ser um termo cascudo, tema difícil, tem trocado o termo dízimo por generosidade, tá? Fica uma palavra mais branda, né? Mas com o objetivo muito similar. E talvez faça mais sentido com o texto que eu vou ler aqui, que a gente vai explorar. Mas eu quero falar um pouquinho também sobre essa perspectiva, né, dos dízimos e das ofertas e da generosidade, tá? O texto que a gente vai ler está no Novo Testamento. Então tá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E fala assim, ó: defina aí em seu coração o quanto você vai contribuir, vírgula. Não faça isso, ou seja, não contribua, por relutância ou por obrigação. Vai pegando aí a palavra. Vírgula. Porque Deus ama quem contribui com alegria. De novo, 2 Coríntios, versículo 9, ou capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um define em seu coração o quanto vai contribuir. Não faça isso por relutância ou por obrigação, porque Deus ama aquele que contribui com alegria. E aí, esse texto aqui tem sido um dos pontos de abordagem de quem discorda
da obrigatoriedade dos 10%, que é o famoso dízimo ainda. E dentro do 10% tem uma discussão sobre se esses 10% é do salário bruto ou do salário líquido, né? É uma discussão mais contemporânea, né? Porque no passado, os dízimos lá no Velho Testamento, eles eram o resultado da sua colheita, o resultado do seu cultivo, né? Resultado da sua produção. E eram as primícias, né? Era a parte melhor do seu cultivo, da sua produção, da sua colheita. Então, naturalmente, era do que você colhia, portanto, me parece fazer mais sentido ser do líquido, né? No sentido lá da época da plantação, né? E aí a gente entra nesse embate, nessa discussão complexa sobre o ponto de vista do Velho Testamento, onde existe uma lei que determina os dízimos, tá? Para as tribos de Israel, exceto para a tribo de Levi, que dedica-se aí à obra, totalmente à obra. Porém, poucos se falam, poucos conhecem que do dízimo dos dízimos que eram recebidos pela tribo de Levi, eram ofertado o dízimo dos dízimos. E era queimado isso para honrar a Deus mais uma vez com uma parte daquilo que foi recebido. Então, você tinha das tribos as colheitas, das colheitas dos cultivos e das produções tirava-se os 10%, isso era levado aos levitas, e depois tinha desses dízimos, extraía também uma parte para ofertar ao Senhor, queimar mesmo, era queimar, e o restante era para consumo e preparação ali de todo o rito religioso, tá? Rito do tabernáculo. Então tem um objetivo. Acho que esse é o ponto. Tem um objetivo. O dízimo lá no Velho Testamento. E para o Novo Testamento, a gente vê abordagens ao dízimo. Mas não com a mesma veemência que tinha na lei. Mas existem abordagens ao dízimo. Jesus vai falar assim sobre dízimos e boas práticas. E ele fala, ó, beleza, pode continuar contribuindo com os seus dízimos, mas vocês não podem deixar de fazer as boas práticas que Deus ordenou, né? Então não é só o dízimo. E aí o apelo aqui de quem argumenta contra é, não, mas ele estava falando para os fariseus, que eram vinculados ali às tribos e à ordem da lei antiga, né? E aí, nos textos posteriores, a gente vai ter ali, então, esse tipo de argumento sobre generosidade, como esse de Coríntios. Eu não quero entrar aqui no embate se está certo ou se está errado, tá? Que as igrejas definam que é 10% e pronto. Tem instituições que para você exercer algum tipo de função, você precisa ser um dizimista, né? Como chama. Eu gostaria de ser líder de tal coisa, tá bom. Você é dizimista? Tem instituições que funcionam assim, tá? É uma premissa você contribuir com 10%, com 10%, para que você exerça algum tipo de atividade de liderança, de organização, tá? Em geral, dos membros, ninguém é obrigado. Nunca vi em nenhum lugar alguém ser obrigado. Mas tem instituições que sim, para você exercer alguma coisa, você precisa ser, tá?
E aí, mergulhando no texto, a gente precisa entender o princípio disso. Tá? E tanto no Velho quanto no Novo Testamento, e esse texto de Coríntios ele é preciso, assim, cirúrgico, vai dar ponto. Porque talvez seja difícil para você no seu coração estabelecer um ponto de contribuição. Talvez seja difícil. E aí ter uma referência ajuda. Então, se você trabalhar com 10%, poxa, é uma referência. E ajuda você a criar uma rotina. Ajuda mesmo. Mas o ponto aqui é, defina em seu coração com o quanto você vai contribuir. Tá? E aí, pegando todo esse gancho, perspectiva do Velho Testamento, que sim, era uma lei. No Novo Testamento tem citações, mas também tem esse argumento de contribuir com relação ao que você se propõe. Eu acho que a lição aqui, a primeira lição é: para o fator generosidade, entenda o princípio por trás tanto do dízimo citado no Velho Testamento, que é a 10ª parte, quanto a questão da contribuição generosa, que é citada no Novo Testamento. Qual é o princípio? É Deus que precisa do dinheiro? Não, não precisa. Ah, é a obra que precisa? Sim, precisa. Recursos financeiros, recursos alimentícios, tem várias oportunidades de aproveitar aqui dos recursos para poder fazer uma instituição acontecer, né? Precisa de recursos financeiros. Mas o ponto é, o princípio por trás disso é o freio da ganância. E a ganância no mau sentido, tá? Você estabelecer um corte no teu orçamento para contribuições, seja na igreja, seja para doações, vai te trazer um freio na ganância e naturalmente te poupar aí de sofrimentos porque você está amando ao dinheiro, tá? Então acho que o texto aqui de Coríntios, ele é bem direto. Define em seu coração quanto você vai contribuir. Ele está dizendo contribua, não deixe de contribuir. Só defina o quanto. Então, o princípio aqui é o princípio anti-ganância. Tá bem? E aí, testemunho pessoal, tá, gente? Tem um vídeo aqui que eu postei, acho que há um mês atrás, que eu falo um pouquinho do meu testemunho da época de noivado, onde nós passamos muitas necessidades. E de fato eu recebia um salário e que o salário não cobria nem parte das dívidas que tinha, provocadas por uma maldade de um outro ser humano. Né? Depois vocês revisitem aí o vídeo passado aí, alguns meses atrás, acho que é um mês atrás, para entender toda a história. E foi um período ali de 6, 7 meses que eu não pude contribuir. Eu orei ao Senhor. Eu lembro que no momento inicial da dificuldade ali, eu propus uma oferta, né, além do dízimo que eu tinha contribuído, uma oferta. E eu orei ao Senhor e falei que deixei claro, olha, eu confio no Senhor e talvez eu não consiga contribuir. Talvez eu viva esses meses aí somente pela graça e pelo sustento que venha do céu mesmo, porque não conseguiria contribuir. E foi assim. E depois desse período de turbulência, já teve anos de eu estabelecer em meu coração de contribuir mais do que se pede. Mais do que 10%.
nem mais. Teve anos que foi 10, teve anos que foi mais. E eu acho que cada momento você precisa conversar com a pessoa, Jesus Cristo, pessoa, Deus, Pai, pessoa, Espírito Santo. E como sempre reforço, isso é um relacionamento. Então, é um diálogo, né? Você vai, com certeza, conversar muito bem com o seu Pai Celestial para definir aí as estratégias, né? Eu, particularmente, defino isso já no finalzinho do ano para o ano seguinte. Então, eu cheguei esse período de novembro, dezembro, eu oro e estabeleço um desafio de contribuição para o ano seguinte. E todo mês eu procuro cumprir aquele desafio. Até hoje não falei, mas eu procuro sempre separar ali um pedaço. Tá? Então, cada um define seu coração. É importantíssimo você entender o princípio aqui. Antes mesmo das discussões, se tem que ser 10% ou não. Mas é o princípio. É exercer um freio na ganância aí. Tá bom? E aí vamos para o segundo tópico. Não contribua por relutância ou por obrigação. Aqui é que pega nas instituições. Porque eu sei que tem lugares que dizem que você não é obrigado, que ninguém te força, mas todo argumento é para te forçar. Todo argumento é para você fazer mesmo, porque se você não fizer, vai vir maldição, tem que ser 10%, e aí pronto, acabou, senão não sei o que, usa textos ali do Velho Testamento sem aplicar o contexto, picota ali o contexto e puxa a sua interpretação, e aí entra na mente da pessoa, a pessoa vai, contribui. Aí, às vezes, além do que, pelo menos o que a Bíblia está dizendo que pode ser feito, explora mesmo para a pessoa contribuir mais, e bota mais carga e mais desafios, com uma promessa de que se você se desafiar, você vai ter uma recompensa diferente. Se fosse uma barganha, né? E aí já foge do princípio. O princípio não é da barganha. Como eu falei anteriormente, o princípio é outro. Então, eu sei que no ambiente eclesiástico, religioso, existem inúmeras denominações que vão forçar, não diretamente, mas com argumentos, você a não só contribuir com o que a Bíblia cita no Velho Testamento, que é o dízimo, os 10%, mas vai te explorar para você contribuir mais, ofertar mais. Tem pessoas que deixam patrimônio, enfim, deixam recursos que deveriam ser para a família, e aí entrega tudo lá porque foi induzido, né? É diferente quando Deus pessoalmente te pede. Isso já aconteceu comigo. Deus pessoalmente vai lá e te pede uma coisa. Aí, beleza, aí você faz porque tem uma direção divina. Mas imagino que a grande maioria dos casos há uma forçação de barra para as pessoas fazerem. E aí a pessoa faz por obrigação, né? Ou por relutância. Tá? E é justamente o que o texto está dizendo para não fazer. É isso que me deixa doido. Ó, não contribuam por relutância ou por obrigação. Porque se você está
contribuindo por relutância, ou seja, tem alguém te enchendo o saco, mas você é líder, pô, mas você é tal coisa, e você não contribui, tem que contribuir mais. Ah, você participa aqui, você tem que contribuir com tanto. Vai na relutância, né? Ou por obrigação, como eu falei, né? Não é do coração, não é com alegria. E o texto tá batendo nisso. Então presta atenção. Se você entrega os seus recursos, parte deles, supondo aí que seja os 10%, ou menos ou mais. Se você, desses recursos, você está entregando por relutância ou por obrigação da instituição, você está indo contra o texto bíblico. E aí eu te pergunto, o que é mais importante? O texto ou a regra da instituição? Então já vamos encaixar aqui a segunda lição. O que é mais importante, gente? O texto bíblico, que fala sobre contribuição aqui, 2 Coríntios 9:7, ou a norma interna da instituição. E o texto vai falar assim, que não é para contribuir por relutância ou por obrigação. Não façam isso. O texto está claro, não façam. E aí você, não, mas a instituição define que eu tenho que fazer. Não, mas o texto está dizendo que não, então tá errado. Simples assim. Se a sua contribuição não é por generosidade, você está infringindo o texto. Porque o texto está dizendo que não é para fazer por relutância ou por obrigação, mas sim por boa vontade. Tá bem? Guarda isso no seu coração aí. Guarda isso no seu coração. Não faça isso por obrigação. Tá fazendo, tá errado. Por mais que o recurso seja aproveitado, para você é ruim. Porque não tá cumprindo o texto. E aí a gente liga na parte conclusiva, né, do texto. Que é porque Deus ama. Olha, opa! Aí é legal, hein? Deus ama quem contribui com alegria. E é esse o ponto que acho que é a chave para a gente sair tanto das obrigatoriedades, das relutâncias, dos argumentos teológicos, da obrigação, não obrigação. A palavra é alegria. A palavra-chave desse texto é a alegria. E a grande pergunta é: você, quando recebeu lá seu dinheirinho suado, salário ou faturamento da empresa, ou uma bênção aí que veio, uma resposta de um processo e caiu na conta, e aí você olha aquele dinheirinho, você fala assim, poxa, eu vou contribuir. E aí você fala, vou fazer o Pix. Agora é o Pix, né? É mais fácil. Vou fazer o Pix. Quando sai o dinheiro, agora pega no ser humano, né? Quando sai o dinheiro da conta, você fica alegre ou fica triste? Coloca aí nos comentários. Seja verdadeiro, hein? Vai mentir aqui na internet, não, porque a internet vai aceitar sua mentira, mas Deus conhece seu coração, hein? Quando sai o Pix da generosidade, ou da oferta, ou do dízimo, ou da doação, ele sai com um emoji de sorrisinho ou sai com o emoji da lagriminha?
Hã? Esse texto ele é chave. A palavra aqui tá clara. A alegria é o sentimento que vai balizar o que você está fazendo. Mais que a gente poderia trabalhar essa parte do Deus ama, né? Mas acho que o que vai despertar aqui pra gente talvez mudar um pouquinho a nossa mentalidade é justamente entender o sentimento que surge involuntário após a saída do dinheirinho da conta. Se você fez o Pix e ficou com dor de cabeça, nossa, tudo isso mesmo. Ou fez o Pix e, ai, nossa, tem que fazer isso aqui, porque senão vão me encher o saco. Ah, eles vão olhar lá no caderno da listinha mensal, não vão ver o meu valor e já vão me martelar na orelha aqui que eu não contribuí esse mês. Por que não contribuí esse mês? Ou quando você faz aí quando sai o dinheirinho da conta, você fica feliz. Sai um sorrisinho, né? Então se sai e você fica feliz, está no caminho certo. E você está contribuindo com alegria. Deus ama quem contribui com alegria e você está dentro da aprovação do texto. Entendeu? Então vamos para a terceira lição. Resumão. Deus ama quem contribui com alegria. Poderíamos falar sobre o aspecto de Deus amar? Sim. Mas acho que a palavra-chave para a gente entender essa relação de contribuição é a alegria, né? O quanto você fica alegre quando você contribui aí. Caiu o seu salário, agora vai cair o 13º. Aí você vai separar uma parte, conforme você estabeleceu no seu coração, conforme o texto, 2 Coríntios aí. E aí, na hora que fez o Pix, saiu o dinheiro da conta, já apareceu menos alguma coisa lá, de saída, né? Qual foi o sentimento? Né? Se você sentiu alegria, então você está dentro do texto, sendo aprovado. Porque você está contribuindo, você está sendo generoso. E a resposta a isso, seu sentimento quanto a isso é de alegria. Se sentiu peso, sentiu culpa, se sentiu na obrigação, se sentiu qualquer outra coisa diferente de alegria, precisa rever seus conceitos. Precisa rever aí, repensar. Porque o texto de 2 Coríntios não vai falar sobre o quanto ou sobre a proporção, mas ele vai falar sobre a intenção. Se a intenção sua é positiva ou se a intenção não é positiva no sentido de ser obrigado a fazer isso ou por relutância. Tá bem? Então acho que é isso, turma. Texto polêmico. Muitas discussões sobre se deve ser 10% ou não. E eu particularmente acho que é um número interessante. É uma referência. Mas se você propôs no seu coração e você está bem com Deus referente ao que você propôs, pode ser um valor fixo, pode ser uma proporção, pode ser mais, pode ser menos. Mas que você faça com alegria e principalmente faça com o seu melhor, né? O princípio das primícias é você entregar com amor, com alegria, dedicação e do seu melhor. Assim como deveria ser com qualquer outro aspecto da sua vida que você voluntariamente
é generoso além do aspecto financeiro. Tá bem? Então, você que chegou até o final e não gostou do vídeo, aí você tira o like que você colocou lá no começo do vídeo. Mas se você gostou, pode deixar aí e vai continuar nos ajudando aqui a crescer. Estamos com o objetivo aí de bater já os primeiros 1000 inscritos. Espero que a gente atinja isso o mais breve possível. E a gente vai aprendendo juntos aqui, crescendo juntos, somando juntos. E que Deus possa nos iluminar a cada dia na sua palavra, tá bom? Então é isso. Deus abençoe a todos e boa quinta-feira.